445. Atenção! Pelo segundo dia consecutivo, caminhoneiros bloqueiam rodovias da nossa região. Aliás, por todo o Paraná, no país inteiro, esses protestos estão sendo realizados. Agora, a gente tem de cada um dos lados da pista, a gente tem uma faixa liberada para passagem de veículos. Mas mesmo assim, a situação vai se complicando, apesar que aí do outro lado, ó, a quantidade de caminhões é gigante. Então, se eu puder dar um conselho para você, use as marginais da 445 e, se não for necessário, não passe por ali. Vamos entender exatamente onde é que o Guilherme Batista e o nosso Heleno Piva, onde é que eles estão agora, porque, ó, agora bloquearam tudo, Guilherme. Tô vendo ali que os caminhoneiros tomaram aí esse ponto da rodovia, então onde estavam passando carros, pelo menos nessa pista aí, já era pelo jeito, hein? Onde é que você está exatamente, Gui, para quem está em casa poder se programar, poder evitar, porque passar por aí vai significar esperar bastante e não sei não, né? Ficar parado na rodovia. Lembrando que isso tudo está acontecendo porque a Petrobras anunciou o 4º aumento do combustível só em 2021. Os caminhoneiros que passam por aí, Gui, estão sendo obrigados a parar. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Exatamente. Essa confusão ela aconteceu porque a gente estava mostrando 2 caminhões tentaram passar pela pista que está liberada. E os manifestantes fizeram com que os motoristas parassem aqui nessa faixa que está sendo utilizada pelo protesto. Os veículos, olha só, a gente consegue perceber os chamados veículos de passeio, as motocicletas, eles estão passando normalmente por aqui. Então a confusão que a gente mostrou anteriormente é porque alguns motoristas de caminhão tentaram furar o bloqueio e os manifestantes então entraram na frente para impedir com que esses caminhões eles continuassem viagem. O Japa mostrou pra gente, inclusive, a gente começou de um lado o movimento, ele tem início quase ali no entroncamento da PR-445 com a BR-369, olha só o tamanho da fila de caminhões que se formou aqui na faixa da direita da 445 para quem vem de Londrina para a cidade de Cambé. E agora eu vou pedir para o Jap mostrando para a gente está aqui numa passarela em frente ao posto Cupinzão e essa fila de caminhões, ela se transfere para o outro lado da rodovia e vai chegar, Juliano, quase no viaduto, na chamada trincheira, na verdade, do Jardim Ana Rosa, em Cambé. Então o movimento por aqui é realmente bastante grande, os caminhoneiros fazem essa grande concentração com o auxílio também dos motoristas de aplicativo nesse segundo dia de protestos que está sendo realizado, aí protestos que estão sendo realizados em resposta a esse reajuste, a esse novo aumento no valor da gasolina e também do óleo diesel praticado pela Petrobras. Os valores, os reajustes, eles já começam a ser aí transferidos para as bombas dos postos de combustíveis e aí a insatisfação vai ficando cada vez maior. O pessoal está todo concentrado aqui embaixo, todo mundo realmente bastante insatisfeito com esse aumento e a situação ela vai ficando cada vez mais complicada. Pelo menos por enquanto não foi registrado nenhum tipo de confusão. De vez em quando há um bate-boca, né, entre os manifestantes e caminhoneiros que tentam furar o bloqueio. A Polícia Rodoviária Estadual precisa intervir, mas não houve nenhum tipo de situação mais grave por aqui. Repetindo, veículos de passeio continuam passando, como a gente vem mostrando, mas os caminhoneiros são orientados, em alguns casos até obrigados a pararem aqui nas faixas, né, nas faixas que ficam próximas ao acostamento, para que esse protesto, para que essa manifestação tenha continuidade. Juliano, situação bastante complicada e acho que a dica para quem vai passar, para quem precisa passar, é evitar o trecho, pelo menos por hora, viu? Faz o seguinte, Gui, eu vou liberar você para que você possa descer lá para a pista. Estou percebendo a presença, inclusive, da Polícia Rodoviária Estadual ali, porque é um momento tenso, às vezes no momento que algum caminhoneiro tenta passar, tenta furar o bloqueio, a gente pode ter sim um confronto. O Guilherme volta ao vivo daqui a pouquinho de lá, porque ontem aqui no Balanço a gente mostrava, por volta das 2 da tarde, o início desse protesto de uma forma um pouco mais intensa, com o fechamento da 445. Nossa equipe começava a mostrar
veículos voltando na contramão, gente tendo que se virar ali, porque o protesto tinha começado antes do meio-dia, mas até então os caminhões estavam só no acostamento. De repente, a 445 foi fechada inteira e aí não tinha conversa, tá? Voltavam carros de passeio, eram obrigados a voltar, ambulâncias. Ontem o protesto estava aqui, pertinho do Iapá, tá? Pouquinho para frente, chegava até ali no acesso a 10 de dezembro. Muita gente estava usando as marginais. Teve motorista, ó, que teve que se arriscar, passando pelo canteiro ali da pista para acessar a marginal. Bem ali pertinho do 5º Batalhão, estava essa confusão. Mais para frente, ali na 10 de dezembro, a coisa também não estava fácil. A liberação desses pontos todos só aconteceu já no finalzinho da tarde, no comecinho da noite. A nossa equipe é ao vivo no Cidade Alerta Londrina, todo dia 6 da tarde. O nosso Vinícius Buganza faz um resumo das notícias do dia. A nossa equipe estava lá, tá? E acompanhou toda essa conversa e o momento em que aconteceu a liberação. Ah, Juliano, mas não são só caminhoneiros ali? É, gente, mas tem aqueles que queriam manter a pista fechada, aqueles que achavam que ela já podia ser liberada, que o objetivo do protesto já estava cumprido. Vamos ver o momento da liberação com o Lamartine Cortes. A gente já vê que os motoristas de ônibus, de carros, já estão conseguindo passar aqui pela 445, depois de um fim de tarde bastante confuso, em que tudo acabou bloqueado. Ó, pista livre nesse momento. O fato é o seguinte, exatamente nesse ponto que a gente está mostrando aqui, foi o local em que as lideranças aí do movimento decidiram fazer esse bloqueio. Aí o que ocorre? Por volta das 3h30 da tarde, houve uma certa confusão, porque os motoristas que já estavam participando desse protesto, eles tentavam mobilizar mais motoristas que passavam por aqui, seja de aplicativo, seja de caminhão. E o fato é que alguns motoristas não queriam o bloqueio total da pista. Então chegou a haver um desentendimento, inclusive também com outros motoristas que passaram aqui seguindo sua vida, não tinham nada a ver com o movimento, houve uma confusão, um princípio de confusão, né? Porque no começo esse protesto era pacífico, não que não deixou de ser pacífico, mas houve um princípio de confusão em função desse desentendimento, porque uma parte queria que houvesse bloqueio total aqui das pistas e outra não. Então, é aquela história, gente. O protesto começou de uma forma pacífica e sem atrapalhar o trânsito. Ó, essa é a imagem que mostra o momento em que a pista estava fechada. E a gente sabe que a 445, além de ser uma rodovia, eu digo sempre aqui, é uma avenida para quem mora em Londrina. Para quem mora aqui, a 445 é o deslocamento mais fácil entre bairros da Zona Oeste e da Zona Sul. Quem está no outro extremo da cidade, lá em Irerê, e quer ir para Cambé, muito mais fácil ir pela 445 do que ir por dentro da cidade, né? A partir do momento que fecham a pista, essa coisa começa a se complicar. E é bom lembrar que todo esse protesto teve início por conta de um novo aumento dos combustíveis. Põe para mim aquela tela que tem os índices anunciados pela Petrobras nesse quarto aumento apenas em 2021. Olha isso aqui, ó. A gasolina subiu nas refinarias 4,8%, o diesel 5%, o gás de cozinha 5,2%. Esse aumento, teoricamente, não deveria estar sendo sentido por mim, por você, porque esse aumento chegou às refinarias, vai demorar alguns dias para chegar nos postos, mas já tem posto que aumentou ontem mesmo. E os caminhoneiros estão fazendo um protesto e foram apoiados por muitos motoristas de carros, porque, gente, de verdade, eles trabalham com isso e eles precisam do diesel ali, que representa a maior parte dos gastos que ele tem no frete. O valor do frete não vai subir, só que eles vão passar a desembolsar mais com combustível, concorda? Aliás, daqui a pouquinho a gente vai debater aqui esse volume de impostos absurdo, gente, que a gente tem nos combustíveis, tá? Põe só a tela para mim aqui, só para eu dar uma ideia para você. Eu vou contar aqui com um economista, com um advogado tributarista, para você entender um pouquinho. Ah, Juliano, mas lá nos Estados Unidos, o pessoal abastece por galão e um galão de 4,5 litros lá custa $2, o que seriam R$10 aqui. Aqui, 4,5 litros hoje, a gente estaria pagando quase 25. Olha o que a gente tem de impostos. 28% do preço de um combustível é imposto estadual, ICMS. 14%, ó, é imposto que envolve ali a distribuição. Mais 14%
impostos federais, COFINS. E aí, gente, ó o que é que sobra para o posto e para a distribuidora. Até porque 33% é a refinaria, né? Então, às vezes, isso aqui é importante a gente mostrar, porque de quem é que a gente vai cobrar? Do frentista, que é o que menos tem culpa na história, né? Tô dizendo que o dono de posto, de vez em quando, não dá uma forçadinha na barra, não, né? Mas a gente vai debater daqui a pouco tudo isso aqui, tá? Olha a quantidade de impostos que a gente paga quando vai encher o tanque do nosso carro. O protesto que aconteceu aqui ontem, que está acontecendo nesse momento, ele também vem sendo realizado por todo o estado, tá? A nossa equipe lá de Curitiba fez um resumo, nos 4 cantos do território paranaense, do que aconteceu por conta desse reajuste, que fez com que a gasolina, por exemplo, chegasse a custar quase R$ 5,50 em alguns postos. Foi só a Petrobras anunciar o aumento de mais de 4,8% na gasolina e 5% no diesel para o preço nas bombas mudar. O 5º reajuste do ano não agradou em nada os motoristas. Quem depende do veículo para trabalhar deixou isso claro em manifestações por todo o estado. Em Curitiba, o protesto que começou com os guincheiros ganhou a adesão dos motoristas de aplicativos e motoboys. Eles se concentraram em frente à refinaria da Petrobras, na rodovia do Xisto. O gasto hoje do combustível, ele ficou impossível de se trabalhar. Está tentando repassar isso para o cliente, está prejudicando o cliente, na verdade. No acumulado do ano, já são 41,5% de aumento na gasolina e 34,1% no diesel. É um absurdo. Não é possível que o governo não tome providência a esse respeito. Não aguentamos mais. De acordo com a Petrobras, os combustíveis derivados de petróleo são commodities e têm seus preços atrelados aos mercados internacionais. Mas a composição do preço final sofre influência de outros fatores. O ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é uma das maiores fatias. Mas a redução, segundo esse economista, não é tão simples quanto parece. Se o Estado ele abrir mão dessa receita, ele vai ter que se buscar, fazer milagres, e buscar uma nova fonte de arrecadação. Pode ser aumentar ICMS de energia elétrica, alguma coisa do gênero. É mais difícil para o Estado do que para o governo federal. Não vai ser uma tarefa fácil ele abrir mão dessa receita, não. E pode ter um descontrole orçamentário que pode prejudicar muito as contas aí dos governos estaduais. Está ficando cada vez mais inviável. Não está compensando, a gente está praticamente pagando para trabalhar. Gente. Fazer o que agora? Deixar o carro em casa? Quanto é que você gastava para ter sua moto, Ronaldo? Sua moto é o quê? Uma moto 150 cilindradas. R$20 você colocava 7 litros de gasolina. Com R$30 você colocou 5 litros hoje. Olha isso. Quer dizer, com vintão, 7 litros. Praticamente enchi o tanque. Hoje, com 30, põe 5 litros. Seu salário aumentou nessa proporção? Não aumentou, né? Então é isso que eu estou dizendo. Essas coisas vão subindo e a gente não sabe mais o que fazer. A verdade é essa. A gente não sabe mais onde é que a gente vai parar com esses aumentos. E no caso do aumento do combustível, ele vai refletir em tudo, tá? É porque se o frete aumenta, vai aumentar tudo que a gente compra. Qualquer coisa que você for buscar no mercado, qualquer coisa que você precisar, qualquer bem, vai subir. Vamos voltar a 445, tá? O Guilherme Batista tá lá, desde cedo ele tá acompanhando, e de manhã parece que a gente já teve uma confusãozinha por lá. Agora há pouco a gente mostrou, né, Gui, que na tentativa de alguns caminhoneiros furarem esse protesto e passarem, a coisa se complicou um pouco. Mais cedo você chegou a presenciar também um comecinho de tumulto, mas graças a Deus nada mais sério, né? Nada não, Juliano. Felizmente o protesto continua de forma bastante pacífica. Há um princípio de confusão sempre quando um ou outro caminhoneiro tenta furar o bloqueio, mas graças inclusive ao apoio, à intermediação da Polícia Rodoviária Estadual, a conversa sempre termina de forma bastante tranquila, com o caminhoneiro aceitando para aqui a fazer parte dessa grande manifestação. E
são casos isolados. Isso ocorre bem de vez em quando. A maioria dos motoristas aceita realmente parar, fazer parte da manifestação, entende realmente aí os anseios, as reivindicações do grupo que está organizando esse protesto, que está revoltado com essa sequência de aumentos no valor do óleo diesel, sem contar a questão do frete. Muitos caminhoneiros que eu conversei hoje de manhã disseram que já estão tendo que pagar para trabalhar e que se a situação continuar assim, eles vão precisar procurar, inclusive, outra coisa para fazer da vida. A gente traz, então, agora na reportagem um resumo de como foi a manhã de hoje aqui na PR-445, mostrando o início desse protesto e como é que ele aconteceu e continua ocorrendo aqui na rodovia. Vamos conferir. Da passarela é possível observar os detalhes da nova manifestação. Com a luz de alerta dos carros ligada, os motoristas dirigem lentamente pela rodovia, obrigando os veículos que vinham logo atrás a reduzirem bruscamente a velocidade. De dentro do carro da nossa equipe é possível perceber ainda mais o princípio de confusão. É o começo de mais um bloqueio na região de Londrina, feito por caminhoneiros e motoristas de aplicativo em protesto contra o aumento no preço do combustível. O bloqueio atingiu uma das pistas aqui da PR-445, sentido Londrina-Cambé. A fila de caminhões se formou na pista da direita, enquanto que a da esquerda continuou liberada para a passagem de veículos. À medida em que o tempo passa, a fila de caminhões vai se tornando cada vez maior. Apesar dos transtornos causados pela parada, os caminhoneiros reconhecem a importância do protesto. Está inaceitável a situação aí, todo dia aumento de combustível e no final das contas a gente que acaba pagando o pato, porque esse aumento aí sobe tudo, né? Pagar para trabalhar, cara. As estradas, postada ruim, né, pra gente ficar. Vamos ver se todo mundo abraça a causa e a gente tenta resolver isso aí. O trecho ficou interditado por cerca de 30 minutos. Com a liberação de um lado, os manifestantes foram para o outro, onde realizaram uma nova interdição. Um caminhoneiro que tinha horário a cumprir tentou furar o bloqueio e foi confrontado pelo grupo. Houve um princípio de bate-boca e a polícia precisou intervir. Depois de muita conversa, o motorista aceitou participar da manifestação. De acordo com a organização, o protesto deve ser realizado durante todo o dia, sempre neste esquema de rodízio, com pelo menos um dos lados da rodovia bloqueado para a passagem de caminhões. A intenção é conscientizar a população nesse aumento abusivo do combustível, não tem limite. Então a gente convida toda a sociedade que quiser participar, quiser vir apoiar, que não é só uma briga de motorista de aplicativo, não é só uma briga de caminhoneiro, é uma briga para que todo mundo possa aí ter uma melhor qualidade. O que revolta os motoristas é a sequência de reajustes praticada pela Petrobras. Está ficando uma situação incontrolável, não tem jeito, a gente não sabe onde que vai parar. Hoje está R$5, mas daqui a um mês pode estar R$6, R$7. Então a gente quer chegar a colocar um ponto final nisso, acabar com isso, porque não é possível um produto que é produzido aqui no nosso país, por uma empresa brasileira, ser tão caro para a gente assim. Infelizmente o frete está baixo, o combustível está alto, a gente não consegue trabalhar, né, cara? Corremos o risco do desabastecimento, a exemplo do que aconteceu em 2018? Na sequência a gente vai mostrar, tá, que ontem à noite, postos de combustíveis de Londrina, de toda a nossa região, tiveram fila, tá? De gente querendo abastecer, temendo a falta do combustível, a exemplo do que aconteceu 2 anos e meio atrás. O Guilherme vai conversar também com a Polícia Rodoviária Estadual para entender como é que está sendo feito o trabalho ali para evitar uma confusão maior. Mas antes, 12:10, eu tenho um recadinho para você. A sua internet vive caindo?